Boa noite! Mais um podcast Semente. Eu sou o Pierre Elias, sou médico psicanalista e apresentador desse podcast. Nós vamos falar sobre um tema muito interessante, tá? Eu quero provocar, gente, uma reflexão que talvez vocês já tenham feito, inclusive em outros podcasts também a gente já falou. Você pensa ou você só repete o que você já foi ensinado? E aí? Pois é, boa noite, sejam todos bem-vindos, esse é mais um podcast Semente, meu nome é Nathalie Pieira, eu sou consteladora sistêmica, escritora e apresentadora desse podcast. Pois é, você realmente pensa ou só repensa? Esse é o nosso tema de hoje, né? Das coisas que você fala, das coisas que você acha que sabe, que pensa, que criou, né? Realmente vem da sua cabeça ou você está copiando alguém? É um tema, assim, super, super pertinente, né? Num tempo que os jovens sabem muita coisa, têm acesso a muita informação, a muita coisa, só que nada é realmente novo, né? Tudo já foi criado por alguém. E aí, como é que fica, né? É aquela velha máxima, Nath, na vida nada se cria, tudo se Tudo se copia. copia, exatamente. Eu acho E é que assim, é assim sempre, mesmo, viu? sempre foi assim. Não é só para o comércio, né? Eu acho que é para tudo, né? Para tudo, para tudo. Mas antes disso, que o pessoal tem que fazer? Antes Conta. disso, curte esse vídeo se ele for interessante para você. Se não foi, descurte também, gente. Não tem problema, tá? Eu sempre falo isso, né? Compartilha com mais pessoas. Comenta se você tá por aqui, se você tá gostando, interage com a gente aqui nos comentários. E se inscreve no canal, porque a sua inscrição é muito importante pra gente. Ajuda a gente a continuar aqui entregando sempre o melhor conteúdo para você, não é isso? Exatamente, tá? E a gente tá assim, nós estamos sempre em crescimento, nós estamos sempre tentando buscar justamente esse tipo de tema, que é um tema que também nos ajuda. Porque enquanto a gente está aqui como criador de conteúdo, como educador, essa semana eu recebi um título que eu amei. É Educador de Saúde, Olha que legal. né? Então, quando você faz um negócio desse, quando eu costumo, quem já viu uma palestra minha fala, já viu eu falar sobre isso, eu costumo amar ensinar, porque quando eu estou ensinando, eu estou aprendendo, além de tudo. Em primeiro lugar, eu estou aprendendo, porque para eu passar essas informações, eu primeiro me desafiei a procurar, buscar informação. Então, até enquanto instituto, né, que hoje nós somos o Instituto Semente, a gente está sempre em formação, a gente está sempre se organizando, sempre buscando alternativas, sempre buscando as alternativas da parte sistêmica da Nathalie, sempre buscando alternativas da minha parte sistêmica, analisando o que não é, o que é, o que deixa de ser. Por quê? Porque a gente fica com esse desafio. Nós estamos pensando ou nós estamos repensando, né? E aí, o que você fala? Exatamente. É muito legal esse tema e eu trouxe até uma citação aqui, ó. Você será escalado a abandonar âncoras culturais se quiser escalar a vista da montanha mais bonita. Muito interessante, né, essa citação. Achei bem legal. Faz sentido. E a mente, ela é uma mente condicionada, né? Nós temos uma mente condicionada, né? Isso é introduzir reflexões e pensamentos. Faz parte de algumas mudanças que nós temos. E nós precisamos aprender a pensar por nós mesmos, né? O quanto do que você pensa, você realmente pensa, né? E o quanto você copia o pensamento ou da sua mãe ou do seu pai. E isso é uma coisa até sistêmica, porque nós repetimos, né? Nós não criamos, nós repetimos. Eu falo assim, no sentido até de... e é uma prova que a gente repete. Eu acho que o significado de tudo e o segredo não é brigar contra essa repetição, é assumir que está repetindo, só que está colocando a sua essência, a sua pitada. Por quê?
Porque quando a gente fala sobre psicanálise, por exemplo, e relacionamentos, isso é uma coisa muito legal e é fácil de entender. Segundo a psicanálise, nós procuramos os companheiros que mais se assemelham ao nosso complexo de Édipo, tá? Então, o menino ele vai buscar a mãe e a menina vai buscar o pai, né? Só que quando você faz isso, você pode só pensar como é o natural e buscar uma pessoa semelhante, ou pode repensar. E nesse repensar, você pode até inverter. E é aquela coisa que a gente brinca, quando, por exemplo, tem muito por aí, inclusive em músicas, aquela menina, aquela dondoquinha, aquela princesinha que vai lá e casa com o traste. Aí fala assim, aí você vai falar para mim, então, olha lá, tá errado o complexo de Édipo, porque o pai dela não é assim. Só que é exatamente o contrário. É válido também. É válido, né? Porque é o positivo e o negativo. Entendeu? Então, ela não foi no positivo, mas ela foi no exatamente igual do outro lado. Então, se o pai dela tem um sucesso financeiro, tem uma prosperidade, tem uma estabilidade, tem uma coisa, tudo certinho desse lado, ela vai procurar exatamente o mesmo ponto do outro lado. Olha que interessante. Entendeu? Então, na verdade, ela está repensando. Só que ela não está repensando. Ela só está se desafiando. Ela está se prejudicando. Porque se ela assumisse o ponto dela e só adaptasse as formas pelas quais ela está ali se resolvendo, ela vai conseguir alguma coisa semelhante ao objetivo dela, objetivo mental dela ali, e ela vai estar com mais coerente com a vida que ela tem, entendeu? E agora eu quero deixar um questionamento aqui para você que está assistindo e para você também, um questionamento que eu não sei se vocês já se fizeram, mas que eu me faço assim todo mês, todo dia praticamente, todo dia. O que realmente me ensinaram virou automático, mas eu nunca questionei. Putz. O que me ensinaram? O que te ensinaram que você faz automaticamente e nunca questionou? Você nunca questionou, você tem um hábito e você faz aquele hábito sem pensar. Porque você foi ensinado a repetir e praticar esse hábito, mas você nunca questionou. O que foi esse hábito para você? O que foi esse hábito para você, Pierre? Eu acho que foi o hábito de estar sempre à frente. Explica melhor isso aí. Para de ser complexo. Explica de um jeito simples. Ai, gente, Pierre é muito complexo. Não. E eu aprendi, para resumir a situação, eu posso falar assim, uma brincadeira, né? Que só para falar o meu ídolo, você já vai entender. O meu ídolo é o Ayrton Senna, tá? E o Ayrton Senna, ele tinha uma frase muito icônica, que ele falava assim, eu sempre serei o primeiro, porque o segundo é o primeiro dos últimos. Então, isso para mim, hoje até eu mesmo falo, nossa, não é tão assim exagerado, entendeu? Mas eu sempre achei normal isso. Porque eu fui condicionado a ser o primeiro da sala, o primeiro da turma. Eu estudei em um colégio em que o boletim escolar tinha classificação. Como assim, classificação? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. Eu sempre sabia quais eram minha colocação perante a turma na escola. Olha isso, então, gente. Isso daí isso é uma nos dias de hoje é até um pecado. Eu acho que nessa escola nem tem mais isso, porque as mães das crianças últimas vão falar que é bullying. Vai falar que é bullying, exatamente. Mas eu fui acostumado a isso. Na minha escola, o padre, olha lá, eu já vou falar, o padre, e aí já vai entrar num outro conceito que eu já pensei aqui, o padre
ele já virava e falava assim: quem foi os 20 primeiros? E foi a primeira reunião. Vou contar aqui que é uma coisa legal demais. É, agora eu vou falar, todo mundo vai descobrir minha idade, Nath. Ai, nossa, gente. O meu colegial começava com 8 salas e terminava com 4. Aí você falava assim, nossa, estranho. E o padre, no primeiro bimestre, que era primeiro, fez uma reunião com as 8 salas, pôs todo mundo no ginásio e foi falar lá, quem são os 20 primeiros dessa turma? Das 8 salas. Aí todo mundo levantou a mãozinha lá. Você tava nesse meio aí. É. Você tava nesse meio? Claro, né? Aí ele falou assim, vocês vão passar na faculdade de uma vez. Os outros, papai vai pagar cursinho. Olha isso, Só com essa gente. frase eu acho que já fechava a escola hoje. Entendeu? Nossa. Mas Pesado, isso hein? foi como a gente foi condicionado. E depois ele falava, não é à toa que tem 8 salas, porque metade de vocês vão desistir. E realmente o terceiro colegial só tinha 4 salas. Porque ele falava, eu quero os que vão passar. Os outros não me interessam. Entendeu? Então, e aí vem de um conceito que também depois eu estudei pela filosofia tolteca, que a religiosidade, a igreja, no meu caso ali, na minha formação foi a igreja católica, mas na questão dos evangélicos, são os evangélicos, até nas religiões de cultura afro, também são. A religião, ela tem um papel importantíssimo na formação desses dogmas, na formação desse conceituação. Os pais têm, mas a igreja sempre tem também. Porque o pai e a mãe também tiveram esse embasamento, da igreja também. Então, não, mas meu pai e minha mãe nunca pisaram numa igreja, mas seus avós sim. Seus bisavós também. E como você fala ali em relação à constelação familiar, nós não somos só nós. Nós temos cerca de 4 mil ancestrais. Exatamente. Atrás da gente. E pelo menos 7 gerações. É isso. É isso? É. Então, quando você fala de 7 gerações, nós tivemos, inclusive, qualquer um aqui, inclusive, que esteja assistindo, teve um padre em sua família. Se você for falar assim, de 7 gerações. Teve uma freira. Mas a freira, logicamente, a freira ou o padre não tiveram descendentes, a gente espera, né? Mas você teve um tio, um bistio, o tataratio, o bistio, eu sei como é que fala isso. Entendeu? Então... Tio-avô. Pode ser. Mas tio-avô, mas e o tio-bisavô? É tio bisavô, né? Então, é verdade, tem razão. Muito bem, olha lá. Entendeu? Então, assim, isso traz uma lealdade familiar. O que me ensinaram no automático, para mim, a minha resposta agora, é justamente essa síndrome da mulher guerreira. Como o trabalho como um valor. Não importa o que você esteja fazendo, se você estiver trabalhando, tá tudo bem, tudo vai se resolver. O que não deixa de não ser uma verdade, né? Mas assim, a que custo? E as mulheres da minha família pagaram alto custo por isso, né? Minha avó trabalhou com costura muitos anos, trabalhou com casa de família, trabalhou em costura, né? Minha avó materna. Minha mãe é enfermeira, trabalha já há muitos anos. Não falta um dia de serviço, mesmo doente, às vezes ela vai trabalhar. O meu pai também tem essa imposição, essa parte do trabalho muito, muito ativa. Meu pai foi um dos pioneiros em São Paulo, em Carapicuíba, como autopeças de carro antigos. E não importa o que esteja acontecendo, se eles estiverem trabalhando, tá tudo bem. Conta o que seu pai falou antes de ontem. Gente, eu cheguei da corrida. Foi ontem. Cheguei da corrida às 7 horas da manhã e ele tinha ligado para ela.
7 horas da manhã ele me liga. Ele liga. Ele já tá aposentado, tá? Detalhe. Eu falo, pai, por que você acorda tão cedo? Aí ele virou assim e falou assim, nossa, como eu agradeço a Deus. Aí eu falei, por quê? Ele falou, minha filha, você não acorda cedo, mas você se uniu a um homem que acorda. Acorda. Não, e detalhe, tá, gente? Pra mim, 7 horas é super cedo. Eu E já pra tava- eles, né? Porque eu casei com igual, como é que você falou agora há pouco? A Você síndrome... buscou, né? Ah, Complexo de complexo do Édipo. Eu casei com um homem que 5 horas da manhã já saiu louco já. Tem vezes que nem deitou na cama ainda. Né? Então, e o meu pai é exatamente assim. Meu pai é essa pessoa que sempre trabalhou muito e que impõe o valor do trabalho como um valor, assim, absoluto. No caso dos homens, ainda tudo bem, porque é o homem quem sai para a guerra, sistemicamente falando, é assim desde os primórdios. Agora, e para a mulher, gente? Que tanto de mulher é esse indo para a guerra, botando sua armadura de princesa Xena guerreira e indo lutar? Né? Para que isso? A que custo isso? Então, esse com certeza é um movimento aí que, se eu não vigiar, eu repito. Mas, como eu já estou trabalhada, né? Então, eu sempre falo pro Pierre, eu me permito descansar hoje. Hoje eu me permito. Graças a Deus, porque ele vai pra guerra, né? Todos os dias, vai lá pra luta e tal. Ele é o guerreiro na minha vida, ele é o lutador. Então, isso é muito bom, positivo, mas é uma vigia constante. Por quê? Porque há milhares de anos já é um padrão imposto, principalmente pelas mulheres da minha família, né? Que mães solos, mulheres que precisaram trabalhar muito cedo, que passaram muita necessidade. Então, esse é um padrão imposto. E isso é um comportamento feminino, na essência? Não, não é. E que veja bem, e se você unir com o conceito do começo, elas se uniram a companheiros que não superavam as expectativas delas. Tá, mas por que isso? Porque elas escolheram o reverso da medalha. Porque elas escolheram repensar e não adaptar o pensado. Não colocar a essência delas no pensado. Porque se elas tivessem, porque uma mulher, e aí agora vamos falar esse conceito, uma mulher que ela escolhe um companheiro, pode escolher um companheiro perante ao espelho que ela acha que é legal, ao ideal dela de beleza, de companheirismo, de masculino, ou ela pode simplesmente escolher o contrário, para justamente falar, tá vendo como ninguém supera o meu ideal? Bem forte isso, bem forte. Eu falo, até ontem mesmo, eu tive uma pergunta da seguinte forma, nossa, mas por que eu só escolho esse tipo de homem? Aí eu falei, inconscientemente, você pode estar querendo dizer que você está escolhendo esses homens para justamente não dar certo. De uma analisante, né? De justamente não dar certo. Indisponível, né? Sistemicamente porque você vai falar para a sociedade, eu até quero, tá vendo? Só que não tem homem para mim. Nossa, pesado isso, né? Então, segundo Bertin Hellinger, o campo morfogenético, ele carrega, né, o peso das repetições transgeracionais. Em outras palavras, o que é isso? Você repete. Não adianta, que nem eu, na minha família. Se todas as mulheres da minha família sempre foram essas mulheres guerreiras, a chance de eu ser essa mulher guerreira também, que quer só lutar, é muito grande. Por isso que eu sempre falo, nas minhas sessões, nos meus atendimentos, o quanto você está disposto a ser um buscador e o que você vai precisar abrir mão para ser esse buscador, essa buscadora, né? Eu sou uma buscadora, eu tenho estudado aí há muito tempo o sistêmico, o que é saudável, o que não é saudável, e tenho aplicado na minha vida, né? Tenho ganhado essa visão, esse novo óculos, né? De visão da vida, a respeito da continuidade, do futuro. Eu não quero ser essa mulher, essa repetidora,
desses Sim. mesmos padrões. Mesmo de- porque, se a gente for levar em consideração prática, em termos práticos, se você, por exemplo, nenhuma delas, em quantas gerações você falou agora? Você falou 3 gerações. Ah, Nenhuma delas obteve o ponto aonde você quer chegar. exatamente. Se em 3 gerações ninguém chegou aonde você quer chegar, você realmente vai repetir isso? Entendeu? Pô, É. é igual eu, da mesma forma. E você repensar, a gente falou em termos negativos. Eu mesmo falei em termos negativos do repensar, né? Que o repensar é você fazer o contrário. Só que você tem que pensar e adaptar para o seu modo de vida, tá? Por quê? Porque quando eu, por exemplo, se eu falar sobre 3 gerações para trás minhas, as 3 gerações para trás minhas trabalharam incessantemente, muito, para serem sempre os primeiros. Tá, mas eles chegaram onde eu quero chegar? Não. Então, pela lógica, por que eu estou copiando? E aí é quando cai a ficha. Não, peraí, pô, vou entregar isso aqui. E foi justamente isso quando eu diminuí a minha carga horária de trabalho em questões de medicina. Por quê? Se até aquele momento eu não estava tendo... Não ficou milionário com a É, medicina, né? exato. É lógica. É uma lógica. Um cara... É a máxima. Quem trabalha não ganha dinheiro. É fato. Lógico que tem que se adaptar a um contexto. Mas quem está na linha de produção, e aí vem ali as pessoas que falam sobre essas áreas de sociologia, quem está ali na linha de produção não ganha dinheiro. Vai ganhar um salário. Por que eu estaria na linha de produção? Veja bem, uma coisa que foi incrustada na minha mente. Não, você tem que ser o primeiro, você tem que ser o destaque. Destaque da onde? Da linha de produção? Mas tá, e a linha de produção? Vai chegar onde você... Quem é da linha de produção vai chega onde você quer chegar? É. Não. Eu prefiro mudar, repensar, posso até... Então, aí é que tá o pensar. Pensar igual. Não, eu tenho que trabalhar bastante. Eu tenho que ser... Tá, só que aonde? Aí é nesse momento que eu vou adaptar ao meu jeito. Por quê? Eu não posso deixar de... Eu não vou... Ninguém, sã consciência, consegue brigar com a consciência sistêmica de cada um. Com o campo morfogenético que nos foi oferecido de quando a gente nasceu, foi concebido. Porque hoje a gente sabe que esse campo morfogenético, ele vem na concepção. É bem isso. O que seria, traduzindo o que ele quer dizer? Quantas vezes a mamãe lá tá grávida, lá da criança, né? Aí vão dar um exemplo, assim, bem, bem básico, tá, gente? Só para vocês entenderem. E aí descobre-se, né? Geralmente quem faz essa descoberta é o Pierre, que faz ultrassom, né? Ai, é menino, é menino. O pai já fala assim, ai, vai ser santista. Ai, vai, mais um palmeirense. Você quer ver uma Desse coisa, jeito. um exemplo que foi E muito isso legal? é um campo morfogenético, não é? Foi. Uma coisa muito jóia que eu fiz isso uma vez, de vez em quando aí, depois, acho que como eu vi que causou, né, eu sempre faço isso. Aí eu peguei e falei, nossa, doutor, e aí, é menino ou menina? Eu falei, não sei, deixa ele decidir com 16 anos. Nossa, o pai e a mãe quase me bateram. Como que você fala isso? Não pode, Ué, por que não pode? É um conceito. Mas aí entra mais uma citação de Bert Hellinger que eu adoro. O amor cego prende, o amor consciente liberta. É o consciente, exato. É isso. Porque aí por exemplo, quando um pai e uma mãe, enquanto orientadores, passam
as informações, só que passam essas informações com a abertura para esse serzinho questionar. O problema não é passar as informações. O problema é passar as informações de forma inquestionável. Entendeu? Então você vai passar as informações e vai dar opções para esse ser. Entendeu? Muito interessante, né? E eu vou deixar mais uma reflexão. Hoje é o dia das reflexões, hein, gente? Se prepara que é só pedrada. Hoje tá sendo só pedrada. Quando percebi que minha forma de pensar era, na verdade, a forma que minha avó pensava sobre mim. Minha avó é o meu exemplo, tá, gente? Mas você pode colocar claramente o exemplo da sua mãe, o exemplo da sua tia, o exemplo da pessoa que mais cuidou de você. O meu exemplo é o da minha avó, porque quando eu me lembro de formação de caráter, de pessoa mesmo, né? Eu, Nathalie, eu lembro da minha avó, mais da minha tia, que eu tive mais proximidade, mais do que com a minha mãe, nos primeiros momentos ali da minha infância, né? Então, meu caráter, basicamente, foi formado sobre o que a minha avó pensava sobre mim. Exemplo claro disso é a minha religião. Eu amo a minha fé, amo a religião que eu exerço, porém, é uma coisa que eu não pensei. Uma coisa que a minha avó pensou pra mim. Olha que louco, né? Da mesma forma, todos nós somos assim. Entendeu? Quando você fala em termos lá, ali no... tem o livro que eu mais gosto, que são os 4 compromissos, fala, é uma introdução à filosofia tolteca. Tolteca, pessoal, é o seguinte, eram os filósofos, eram os estudiosos dos povos originários da América, né? Os astecas, os incas, os maias. Então, esse povo tinha os estudiosos. Você vê que até esse povo tinha uma classe que era diferenciada, era uma classe que era os cientistas. Esse povo era chamado de tolteca, entendeu? E eles que elaboraram um monte de pensamentos, um monte de regras, como é até hoje, entendeu? Nós temos uma classe artística que dita regras. Nós temos uma classe de professores, de políticos que ditam regras. Nós temos uma mídia sensacionalista Não, que mas isso não dita importa. regras. É uma classe separada que Sim. dita regras para a massa. Entendeu? Então, assim, os toltecas eram isso, só que nos povos originários. Veja só onde que eu cheguei. Longe, é muito longe. Então, eles já falavam isso. Que o ser humano ele é domesticado pelo pai, pela mãe, pela igreja. Entendeu? É exatamente assim. Então, quando o pai e a mãe falam determinadas coisas, é tudo baseado nos ensinamentos que eram ensinados pela parte religiosa. Eu trouxe aqui mais coisas para deixar para vocês. Quais lealdades inconscientes que você tem dos seus pais e avós? Isso é muito interessante, vale muito a pena você refletir sobre isso. Na nossa família é assim, sempre foi assim. Quantas vezes você ouviu isso já? Eu já ouvi muitas vezes. Você já ouviu? Na nossa família é assim, sempre foi assim, vai morrer assim. Gabriela. Então, aí mais uma vez eu venho com a provocação, né? Tá, se sempre foi assim, por que não chegaram até onde que tinha que chegar, né? Pois é. Quando amar a família significa repetir os mesmos padrões, inclusive os que adoecem. Olha que louco. Quantos padrões familiares você repete que adoecem você? Eu já tive exemplos assim em analisantes minhas, e ela deve estar até assistindo, vou dar o exemplo dela, que foi imposto uma religião para ela e ela não era feliz naquela religião. E ela me confessou isso em sessão. Ela falou: olha, eu não gosto de ser dessa fé.
Não é quem eu sou. Eu falei, por que você exerce essa fé? Não, porque minha família inteira é dessa religião. Eu não posso sair. Olha, e ela tá adoecendo, ficando doente. Da mesma forma, Olha que coisa profunda, olha que coisa absurda, que você nunca imagina que hoje, em 2025, vai existir um negócio desse. Uma lealdade tão forte como essa. Uma mulher já adulta, né? Uma mulher que teoricamente é liberta para ir para a vida, para fluir, para fazer o que ela quiser, trabalha independente. Ela não se separava por conta da religião e não saía da religião por conta da família. Olha isso, gente, que absurdo, mas existe. Se você for ver, existe. E aí, quais padrões desses, lealdades dessas invisíveis, e que você acha que é da sua cabeça, que você pensou, mas que na verdade isso é um padrão imposto já há gerações da sua família? E a gente nunca que imagina que existam esses casos nos dias de hoje, né, gente? Com o mundo moderno, pelo amor de Deus. As pessoas são livres. Vírgula, né? Barra, vírgula. Então, é isso que eu falo. E aí, justamente, vem uma coisa muito jóia de falar aqui, mais uma vez, né? Porque a gente vai falar das leis sistêmicas, né? Qual que é a primeira? Pertencimento, Pertencimento. Não é? Pertencimento. Equilíbrio. Ordem. E a ordem, né? Então, o que acontece? Será que você tem medo de pensar diferente por medo de ser excluído do seu sistema? Isso vem da primeira lei, que é o pertencimento. Entendeu? Que vem aquela coisa que a gente sempre fala e que eu gosto de passar aqui, porque é bem polêmico, é a questão da mulher. Por que que a mulher... Agora vamos falar. Por que que a mulher, quando bate ali os 30 e poucos atualmente, né? Começa a dar o ciricutico de ter filho, de casar, de ter que unir, de ter que fazer uma família, de ter que não sei o quê. Aí acontecem as grandes M's do mundo. Que aí ela casa com o primeiro que tem um filho ali que ela não queria, acontece a coisa toda. Por quê? É o pertencimento. Que ela está com medo de perder perante a família, perante aos amigos, perante as amigas, perante todo mundo. Porque na construção que ela teve, uma moça tem que estar naquele momento. Hoje ainda, e você vê que o mundo, gente, vai mudando, modificando isso. Mas modifica um pouquinho. Porque isso daí, antigamente, era com 20 anos. Hoje já está nos 35, por conta da questão fisiológica dos óvulos. Porque depois dos 35 começa, sim, uma questão fisiológica, que começa a diminuição de um monte de coisa, que vai ter que usar medicações, vai ter que usar um monte de tratamentos para deixar viável. Claro que a medicina está melhorando, né, gente? Sim, muito. Mas, de qualquer forma, a situação é a mesma. Só foi atrasada. Mas ainda tem. Porque antigamente pegava uma menina de 20 anos e falava que ela estava velha para casar. É uma prova viva, é o crescimento dos médicos de reprodução humana, né? Só em volta da minha casa ali, acho que tem uns 2 ou 3. Então, porque as pessoas... que era um estilo, era um nicho de médicos que não tinha muito antes, tinha? Difícil. Era mais difícil, né? E veio... Especialista em reprodução humana. E veio de um tempo muito complicado. Eu queria saber se a minha avó tivesse viva hoje, eu explicando para ela, que teve não sei quantos milhares de filhos, o que é um médico especialista em reprodução humana. Ela falou, precisa de um médico para reproduzir? Mas isso, vamos criar polêmica. Não, que a minha avó já se foi, Deus a tenha em bom lugar. Você sabe minha opinião sobre isso, né? Não vamos criar polêmica, pelo amor de Deus, gente. Sejam todos bem-vindos, os bebês de reprodução humana. Nós amaremos da mesma forma. O problema não são os bebês. Não, deixa quieto. Não vamos entrar nessa parte. Não fala, se você quiser um podcast sobre isso, dá um podcast. Não. Escreva aqui no comentário.
Tá? Lembra, gente, que são 4 etapas que você tem que fazer nesse episódio, tá, gente? Você tem que ir lá, você tem que entrar no canal. Já que você está assistindo, pessoal, para ali, entra lá no canal e faça a sua inscrição no canal. Vai lá também e notifica o sininho, porque aí na terça-feira você vai lembrar que a gente lançou esse vídeo, entendeu? Comenta, gente, sabe por quê? Porque quando você comenta, o vídeo ele passa a ser mostrado pelo algoritmo que é do seu interesse. Então ele vai, mesmo você sendo inscrito no canal, você sabe ali, você tem um monte de canal que você é inscrito que você nem vê, entendeu? Por quê? Porque você não interage. Agora, quando você vem aqui, comenta, xinga eu, fala que você está falando demais, ou então dá ideias para eu falar mais ainda quando você gosta, você está sendo interagido, está sendo interativo. Então, vamos lá, né? E aproveita e compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo lá no seu grupo do WhatsApp, compartilha esse nos grupos de Facebook, porque você vai ter alguém que você conheça que vai gostar disso aqui que a gente está falando, que vai gostar dessa nossa forma de falar, de conversar aqui, e se você gostou, você vai fazer isso. Ou se você não gostou, você vai mostrar também, falar, nossa, olha aqui, sem noção. Então de qualquer forma, você vai compartilhar esse vídeo, ok? E se você chegou até aqui, deixa um coraçãozinho roxo aqui para eu saber que você tá até aqui. Nesse momento, junto com a gente, na mesma página, tá, gente? Né? Exato. E uma coisa que eu queria entrar, Nath, é no livro dos 4 compromissos, né? Eu acho que quando a gente fala, né, em a domesticação do ser, né, a formação do ser, tem que ser falado, né, de uma forma que desde criança a gente é premiado ou a gente é punido, tá? É aquela brincadeira que a gente vê qual que é a primeira frase, qual que é a primeira palavra que a criança aprende. Muitas vezes a gente vê isso mesmo. Não é mamãe, não é papai. A primeira palavra que a maioria das crianças aprende é não. Não, não, não. Você entendeu? Então, ela passa a ver que não. Aí ela vai olhar para a mãe e vai ver o que é para fazer. Olha só como já está sendo, porque tem muita mãe que fala, não, eu não faço nada para o meu filho. Eu não imponho nada. Só que, a hora que a criança pega esse copo de café e vai pôr na boca, ela fala, não. A criança, ela pega, põe aqui, aí pega o copo de água. Aí a mãe sorri. O que a mãe falou para essa criança? Que a mãe gosta de água, a mãe não gosta de café. Pronto, ensinou, sem falar, você tá entendendo? Sem falar. Louco, né? E isso é imposto. É isso que eu falo que é imposto. Então, quando a pessoa vai, como a gente estava falando lá em termos práticos, vai estudar, tá estudando ali, ou a mãe chega assim, ai, meu filho, tá sorrindo. Entendeu? Aquilo ela está ensinando, porque qual que é a expectativa da criança? A expectativa da criança é agradar a mãe. Lembrando, gente, agora saindo só um pouquinho do roteiro aqui, rapidinho, que tudo isso você aprende e você faz esse caminho na psicanálise, né? Na sessão dele, do Pierre. A parte sistêmica, eu também faço esse caminho com a pessoa, essa jornada da pessoa se entender, né, como pessoa. Então, isso é muito interessante, porque hoje é um podcast aqui especial dos nossos trabalhos, né? Nós estamos aqui expondo para vocês o que nós fazemos em sessão, né? Que é muito raro isso e não é a maioria dos terapeutas que fazem isso. E nós decidimos fazer esse podcast porque esse podcast é o caminho que você vai percorrer numa sessão de psicanálise. É isso? Eu tô enganada? Exato. Porque aí nós vamos identificar, né, conforme vai andando a sessão, a forma o formato da sessão, eu vou identificar justamente esses pontos. Qual é o ponto, por exemplo, que você buscava aceitação?
familiar? Aonde foi, toda essa conversa que você está tendo, que você buscava aceitação? Aonde foi que você obedecia? Aonde foi que você estava com medo? Porque muitas vezes, em todos esses sinais indiretos que a sua família deu de medo, de aceitação, de obediência, foi aí formado traumas. Que esses traumas podem ser bons ou ruins, tá? Eu costumo falar, o dia que você andou de bicicleta, foi uma questão de aceitação. Uau, que legal! É um trauma. O trauma não necessariamente é ruim. É uma questão que foi um ponto. O dia que você voltou de algum lugar, que você fez alguma coisa que sabe que desapontou papai e a mamãe. Você sabe que aquilo ali que você fez estava errado. É o medo. É um trauma. Entendeu? E todas essas reações que você teve lá atrás têm ligações com mensagens indiretas que os seus educadores te deram. E aí, na sessão, a gente vai estar interagindo todas essas repetições, porque aí a gente vai ver que foi repetido. Que entra a parte sistêmica também, né? É isso. Por quê? Porque os seus pais tiveram essas informações também. Entendeu? Os seus pais tiveram essas mesmas informações. Então, se você ficar aqui com a gente hoje, é isso que você vai entender, como funcionam os nossos atendimentos. Porque são basicamente isso. Eu faço a jornada do sistêmico, né? Do autoconhecimento sistêmico, aonde não existe erros em acertos, tá, gente? Em sistêmico, se tratando de sistêmico, não existe culpado, ou certo ou culpado. Existe a sua jornada. Existe o saudável e o não saudável. Então, eu também guio o cliente a esse entendimento. O que ele está fazendo que é saudável, ok? O que ele está fazendo que não é saudável? E por que ele faz o não saudável? Qual é o ciclo de repetição que ele está entrando, né? Qual que é a honra sistêmica dele, né? A lealdade, a quem ele está sendo leal. Tudo isso a gente descobre numa constelação, assim, de cara. Eu amo a constelação familiar por conta disso. Porque a gente abre a mesa e aí juntos nós vamos descobrir quais estão sendo as suas lealdades. A quem você está sendo leal. Né? Por que você adoece? Por que você está repetindo esse padrão, de repente, de fazer ou ser quem você não quer ser? Isso é muito interessante. Porque aí vai entrar aqui a maior parte das doenças psicossomáticas, por exemplo. Né? Porque aí tem essa fala sua aqui, aí eu vou falar uma coisa que você fala, né? Percebi que não era só o que me falavam, né? Era o que eu deixava de sentir para agradar. Você entendeu? Então, quando eu paro de sentir, deixo de sentir, me coloco em segundo lugar para agradar outro, eu deixo de ser leal à minha essência. Que é um dos 4 compromissos, né? Que se eu deixar de ser leal a mim, ao que eu me comprometi comigo mesmo, vai acontecer uma doença. Tá? Vai acontecer um bug no sistema. Pô, mas você comprometeu que você ia fazer isso. Aí você tá indo para lá e também é a mesma coisa. Quando você vai, por exemplo, você vai numa balada, a gente, né, sabe disso. Você, vamos passear, vou para uma balada, vou fazer alguma coisa. Você tá afim de fazer tal coisa. Só que aí você encontra seus amigos. Seus amigos, não, que nós achamos outro lugar, nós vamos em outro lugar. Aí você, para agradar, para pertencer, para acompanhar, vou junto, que eu preciso. Aí o que acontece? Pode crer, pessoal, sempre vai dar problema.
vai dar algum problema. Para você. Para os seus amigos, não, porque era um lugar onde que eles queriam ir mesmo. Mas para você, não vai dar para entrar, vai faltar alguma coisa, chegar lá dentro não vão te servir bem, ou então vão te derrubar alguma coisa na roupa, alguma coisa de errada vai acontecer. Por quê? Porque não é aquilo que você se propôs. Você não está sendo fiel a você. Entendeu? Por quê? Porque quis agradar, com medo de não pertencer. Mas aonde que está esse medo? Por que esse medo de não pertencer? Isso é uma coisa que é uma questão muito grande. Por que Bert Hellinger fala sobre isso, Nath? Por que as pessoas têm tanto medo de não pertencerem? Porque nós fomos condicionados a pertencer, desde sempre. Nós já pertencemos ao útero da nossa mãe desde o momento da concepção. É um fato. Não existe não pertencer. Nós somos condicionados desde antes de nascer a pertencer. Tanto é que nós já pertencemos ao útero da nossa mãe desde o momento que nós fomos concebidos. É simples assim. Com essa simplicidade mesmo, gente. Nós fomos condicionados desde sempre a pertencer. E aqui Dom Miguel Ruiz diz, questione tudo, inclusive você, né? E o quinto compromisso te chama a parar de repetir até o que leu nos livros de autoajuda. Pois é, gente, conheço pessoas assim que o tempo todo comprando livro de autoajuda. Eu já fui essa pessoa. Eu já fui essa pessoa que tudo tinha que ter um livro de autoajuda. Eu ia nas bibliotecas, né? Para quem é um pouco mais jovem aí, não vai saber muito bem, mas eu não sei se ainda existe. Mas quando eu era mais jovem, existia a biblioteca comunitária, a biblioteca da prefeitura, no meu bairro, né? Então eu ia nessas bibliotecas e ficava lá já, no nicho de autoajuda. Sentava lá, ficava o dia inteiro lendo os livros. E vendo, procurando ajuda, procurando uma luz, procurando alguém que me dissesse o que é o certo a se fazer. Olha que loucura. Então, e eu tenho uma coisa muito interessante para falar, né? Que eu vi em uma entrevista também, e eu vou repetir porque ele é o meu ídolo, um dos meus ídolos, né? E ele falou assim: veja bem, preste atenção. Você vai numa biblioteca e você compra um livro de autoajuda. Esse cara, ele tá num país que não é seu, fala uma língua que não é sua, tem uma vida que não é sua, tem um outro significado para ele, e ele tá falando o que é que você tem que fazer. Você é um bosta mesmo, né? Porque você tá lendo, comprando, gastando esse dinheiro do que pensar o que é que eu vou fazer. Entendeu? Isso aí, isso foi crucial. E é verdade, porque como eu me ponho no mesmo lugar que você. Recentemente, nós limpamos nossa biblioteca. Quantos livros de autoajuda a gente deu? Nossa Senhora, eu fiz acho que Entendeu? umas 4 sacolas de doação de livro de autoajuda. Eu falei, gente, pra que eu tenho tanto livro assim? Na verdade, a gente queria jogar fora, né? Já li tudo, já estudei tudo isso aí. Tá, perfeito. Claro, me ajudou bastante, não posso negar, mas... Perfeito. Ajudou em que sentido? Olha lá, agora que vem a essência. Ajudou no sentido de despertar um momento em que você teve que sentar com você mesma e você adquirir a sua essência. Você adquirir o seu método. Exatamente. Não usar o método do outro. Porque enquanto você estiver replicando métodos, você não vai estar indo para lugar nenhum. Você não é autêntico o suficiente, né? Porque essas coisas são exatamente coisas que já passaram, foram até legais para outras pessoas. Entendeu? Não é para você. Tá? Todos nós, Deus foi caprichoso o suficiente para colocar 7 bilhões e uns quebrados de pessoas no mundo diferentes. Não é um método que vai causar... Se deu certo para um, não vai dar certo para outro. Deus já falou isso. Quando ele já pôs as pessoas diferentes. E não vem com esse papo meu que não, ou é quem faz sucesso oprime quem não faz, não sei o quê. Não, não é. Cada um tá no seu lugar. Porque cada um tá no seu entendimento. Não adianta.
já teve estudos o suficiente para mostrar que se pegar uma pessoa aparentemente vai lá no extremo zero e colocar ela no extremo máximo que já tiver de sucesso, de qualquer coisa. Se eu puser um workaholic que não tem tempo para dormir num local de descanso em que ele não precisa trabalhar para ele se sustentar e para ele girar a roda da vida dele, ele também vai passar mal. Entendeu? Não é sobre dinheiro, não é sobre tempo, é questão sobre ponto de vista. Então, quando a gente está querendo desenvolver o nosso método, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ser cético com você mesmo. Por quê? Porque você é fruto de uma domesticação. Você é fruto de uma educação de outras pessoas. Então, até que ponto, quando você está fazendo o que você quer, você está fazendo o que você quer realmente? Ou você está fazendo o que você ensinou a achar, aprendeu a achar que era legal? E aqui eu quero deixar uma reflexão para você. Se você é capaz de discernir o que pensa do que aprendeu a pensar, e eu vou passar um exercício para vocês. Escreva uma verdade sobre você e pergunte: isso é meu ou é um eco? Eco que está ecoando aí por gerações. Qual que é a verdade sobre você? Qual que é a verdade sobre você? Exato. E isso é uma dualidade imensa, né? Assim, Eu posso falar uma verdade sobre mim. Eu gosto, vivo e pratico a espiritualidade. Embora a religião é um eco na minha vida. E eu sei que é um eco. Falando um pouco sobre a espiritualidade, porque é um assunto que eu gosto, né? E a religião, entendam, religião é uma coisa, espiritualidade é outra. A religião é um eco na minha vida. Agora, a espiritualidade, eu gosto, pratico e respeito. E principalmente, eu vivo essa espiritualidade. Eu não só prego, eu vivo. Porque justamente... Isso é uma verdade sobre mim. Agora, qual que é uma verdade sobre você? Isso que você está falando é muito jóia. Porque quando você faz esse exercício, né? Você é meu, isso é meu ou é um eco meu? E aí você vai entrar nessa dualidade. Você vai entrar nessa questão de briga interna. Só que só a espiritualidade vai fazer você entender isso. Você está falando de religiosidade? Não, não estou. Estou dizendo de você olhar para dentro. Estou dizendo de você tirar alguns minutos para você mesmo e internamente poder pensar sobre isso, refletir sobre essa questão. Isso é meu ou é um eco? De quem é esse eco? Esse eco é de alguém que eu admiro ou de alguém que me oprimiu? Entendeu? É de alguém que eu quero agradar ou alguém que eu tenho medo? E aí sim você vai tirar a conclusão. Isso sim é uma questão espiritual. Entendeu? E aqui, já que nós passamos tantas frases repetidas aí, repetição, falamos tanto de repetição, agora eu vou dar para vocês 4 passos para você desprogramar. 4 passos para desprogramação. Olha que interessante. Hoje tá cheio dos exercícios. Eu achei muito legal esse nosso roteiro hoje. Tomar consciência das frases repetidas. As frases que você mais fala, elas são suas realmente ou você ouviu a vida inteira da sua família e você só tá repetindo? Isso é legal, né? É só fazer uns videozinhos, né, da família. Né? Praticar o silêncio interno, meditação e introspecção.
Medita, gente, medita sobre o que você pensa, se é seu, se é você que pensa, se é outra pessoa que pensa. O terceiro passo, escrever novos compromissos pessoais, agora com mais consciência. O que que eu vou fazer que é meu? O que que eu quero, né? O que ele estava falando agora há pouco. O que realmente é seu, que você ecoa, né? E o terceiro passo é esse, escreva novos compromissos pessoais, agora com consciência de que é você que está fazendo isso, não imposição de alguém, de terceiros. Quarto, praticar o quinto compromisso, cultivar o ceticismo com leveza. Né? No meu caso, o que eu estava falando sobre a religião, né? Eu pratico hoje uma religião que é diferente da maioria, mas que eu sei que eu tenho a minha espiritualidade, e ela sim é minha, é algo que eu gosto de praticar, não a religião é um eco da minha família, também gosto, mas gosto entendendo que é um eco. Gosto consciente de que é um eco. Eu tenho essa consciência disso. E isso é muito louco. Isso me faz questionar várias vezes. Será que eu fico? Será que eu não fico? Será que eu vou? Será que eu não volto? Será que... É muito louco. Mas é aquela coisa que você fala, né? Você tem que falar. Você reprogramar, você não é negar. Não é uma questão negacionista. Você não vai negar sua família, você não vai você não vai desonrar ninguém. Aqui tem até uma frase sobre isso que eu coloquei também. Você vai honrar, só que de forma consciente. Exatamente. Reprogramar não é negar a sua origem, é honrá-la de forma consciente. Né? Por que que eu preciso praticar essa fé que eu pratico? Por quê? Por quem? A quem que eu quero agradar? Né? Aí já entra a psicanálise, né? Quem que eu tô sendo leal? Entra também a consciência sistêmica, né? A constelação. Então, é muito interessante, porque... E isso é só um exemplo, tá, gente? Existem vários, milhares de outros exemplos, igual a minha analisante. Claramente, ela não queria casar, ela não queria seguir aquela religião, e precisou de todo um trabalho, né, terapêutico aí, de mais de ano, para poder ela chegar na conclusão de que é isso. Ela é ela, a família é a família, e cada um é cada um. Exato. E mais uma vez, né, a gente tem que tomar a consciência que esses pensamentos autorais, genuínos, eles só vão aparecer a partir do momento que você se entender, parar de se defender. Porque é natural, todo mundo vai se defender. Então, para de se defender. Assuma que isso veio de uma outra geração. Que quando é aquela também uma outra máxima de pessoas de um grande professor que a gente lê também. Solte para ganhar. Então, quando você solta, para de se defender, você passa a entender e passa a ter ideias autorais, porque aí você vai estar olhando com o seu próprio olho, né? Então, assim, a verdade é um ato de coragem, né? Você para de se defender. Então, é isso. Okay? Muito legal esse podcast. Vocês gostaram, gente? Vai lá no Instagram, comenta pra gente o que você descobriu que só se repete. Entra lá, @podcastsemente. Lembrando que nós temos também nosso Instagram. Nosso Instagram ele vai com os cortes aí dos melhores momentos, tá bom? E aí fica até mais fácil ainda de você compartilhar. E coloca lá o que é que você está sentindo, o que você sentiu do corte, o que você sentiu, se é legal, se não é. Qual a sua ideia sobre isso, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comenta ali um coraçãozinho roxo, que é a cor do nosso podcast, né? Se você ficou com a gente até aqui, tá bom? E esse foi mais um podcast Semente, não é isso? É isso aí, gente. Muito obrigado. Boa noite, até o próximo.